Olá, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a prova que aconteceu ontem, né? A prova da segunda fase. Depois nós vamos bater um papo aí com alguns alunos que fizeram a prova ontem. Então vocês hoje vão ter aí as impressões que os alunos tiveram. Vai ser muito legal. Que saudade, Sarinha. Um beijo. Vai fazer muita coisa legal hoje nessa live. Agora sim, aê! Muito bom, ela vai entrar aí já já. Acho que agora foi. Agora sim, muito bom. Ana Lourdes. Ana Lourdes, boa noite, Ana Lourdes, que linda. E tem um pequenininho também, né, Vitor? Tem, o pequenininho tá ali no outro quarto, aguardando ansiosamente. Ah, gente. Minha querida, seja muito bem-vinda a esse papo, um papo descontraído que a gente vai ter aqui hoje. Eu quero também agradecer aí a todos que chegaram aqui por agora. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, que eu tenho certeza vai ser uma live matadora aí para vocês. Sobre vários aspectos, né, Márcia? Sobre vários aspectos. E a Márcia, gente, ela não tá com essa carinha feliz à toa, né? Ela tá com essa carinha feliz porque ela fez a prova ontem, né? A prova da OAB 32, a segunda fase. A Márcia foi minha aluna, né? No OAB direto ao ponto. Isso. E ela tá com essa carinha feliz, eu não preciso nem dizer por quê, né? Porque ela tem certeza que ela foi aprovada nessa prova de ontem. Marcinha, conta para mim qual foi a sua impressão sobre essa prova. O que você achou dessa prova? Olha, eu confesso para a senhora que foi a das melhores, né? Porque no momento que eu cheguei lá na sala, que eu entrei, sentei lá, tudinho. Professora, quando eles entregaram a prova, que eu abri e vi que era uma contestação, que nós havíamos feito um simulado no sábado, véspera de prova, a respeito do assunto todo. Nossa, tudo fluiu. Alegria. Tudo fluiu. A alegria. A sensação foi de que eu sabia o conteúdo, né? E eu só precisava manter a calma, né? Controlar para fazer a peça, resolver as questões dentro do tempo ali que é necessário. Mas foi assim de uma imensa alegria, porque eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa. É isso, né? Você estava segura, né? Na hora que você se deparou ali com a sua prova, você sentiu que você estava segura e que ia fluir ali o que precisava fluir, né? Fazer o que você tinha que fazer, né? Exatamente. Bom, gente, que coisa maravilhosa. E é por isso, Márcia, que você fez essa prova tão bem, que você vai me ajudar a comentar a prova de ontem aqui nessa live. Ai, Jesus. E aí, depois que nós fizermos esse comentário, nós vamos conversar um pouquinho mais com a Márcia sobre outros assuntos. Vamos conversar também com outras alunas muito queridas que estão aqui, Bianca, a Rúbia, a Thalita, né? Para a gente poder, inclusive, pessoal, né, passar para os outros alunos, né? Para aqueles estudantes que vão fazer a prova, uma tranquilidade mesmo, né? Uma segurança, uma tranquilidade, mostrar que é possível, né? Então, esse é o objetivo. Sim, verdade. Será também o objetivo dessa nossa live de hoje, não é isso? Então, a gente vai começar então com a prova, tá? Que a Márcia já deu spoiler, já disse que foi uma contestação, né? Mas eu sei que desde ontem aí vocês já buscaram saber, mesmo quem não fez a prova já buscou saber o que é. E a contestação, gente, é uma das 3 principais peças cobradas pelo exame da ordem em direito do trabalho, né? Então, nós poderíamos ter tido aí uma reclamatória trabalhista, um recurso ordinário ou uma contestação, ou até algumas outras 2 pecinhas aí, mas veio a peça que nós esperávamos, né? E eu não minto, e eu quero dizer que eu disse que seria uma contestação. Eu estou falando mentira, Márcia? Não tô, né? Não. Por quê? Porque não. o Exu FGV não falha, né? Ele vem, ele conta pra gente qual é a peça e a gente vai com toda a segurança do mundo para essa peça. E realmente foi uma contestação, foi a aposta aí que nós fizemos, né? Então, olha só.
que vem nessa prova, pessoal? A Márcia vai me ajudar a fazer essa correção aqui, tá? Vou fazer uma introdução e nós vamos fazer juntas isso, né? Porque ela já tá assim, top. Não preciso nem falar mais nada. Graças a Deus. Então, olha só, essa prova era a peça, né? Ela era uma contestação, era a Érica Grama Verde, né? Que trabalhou aí para a empresa Auditoria Pente Fino, e ela trabalhou de 29/9/2011 a 7/1/2020, exercendo a função de gerente, né? Como gerente, nós verificamos aí, pelo que o enunciado nos trouxe, não é isso? Ela tinha 25 auditores, designava suas atividades junto aos clientes do empregador, fiscalizava, validava as auditorias, tinha um salário alto, no valor de R$ 20.000, e ainda recebia uma gratificação de função no valor de R$ 10.000. Meus amigos, sem sombra de dúvida, a Érica Grama Verde era o quê, Márcia? Tinha cargo de quê? Cargo de confiança, né? Cargo de confiança, né? Todos os requisitos Isso. aí. E um salário ótimo. E um salário ótimo. Vivia bem, Érica Grama Verde. Ela não comia grama, não. Verdade. Amiga. Vivia bem. Não. De jeito nenhum. E aí, pessoal, o que aconteceu com a Érica? A Érica pediu demissão, né? Em 7/1/2020. Ajuizou uma reclamatória trabalhista contra o ex-empregador em 30/1/2020, na qual ela postulou, vamos lá, pagamento de horas extras, alegando que trabalhava de segunda a sábado de 8 às 20, com 1 hora de intervalo, não marcava folha de ponto. Não marcava folha de ponto, claro, porque ela era detentora de cargo de confiança, né? E não exige essa necessidade. Érica pediu indenização de 40% sobre o FGTS, alegando que não foi depositado em conta. Afirmou que a empresa não recolheu o INSS aí nos anos de 2018 e 2019 e pediu esse recolhimento, né? Explicou e comprovou com os contra-cheques que a partir de 2018 passou a receber prêmios em pecúnia, né? E requereu aí a integração desses prêmios nas demais verbas de caráter salarial e rescisórias, tá? Informou que desde o início do contrato realizava as mesmas atividades que a Silvana Céu Azul, sendo que a Silvana ganhava aí 10% a mais do que a Érica, tá? Juntou os contra-cheques para demonstrar isso. Uma vez que as atividades de Érica eram desenvolvidas em prédio da sociedade empresária, localizada ao lado de uma comunidade muito violenta, ela entendeu que por esse motivo ela teria direito ainda ao adicional de periculosidade e pediu o adicional de periculosidade. Por fim, a Érica requereu honorários advocatícios no valor de 20% sobre a condenação, né? Quando a Marcinha pegou essa prova lá, o que ela fez? Ela já foi lendo, né? Leu uma vez, leu a segunda vez, respirou bastante, né? Para ir acalmando, porque esses 15 primeiros minutos eles servem para isso mesmo, para você se acalmar, né? E aí você vai lendo a prova e vai marcando ali, né? Todas as teses que você precisará desenvolver na sua peça, né? Então, a gente faz aí o esqueleto da peça. E é isso que você deve ter feito, né, Márcia? Fez o esqueleto da peça. Com certeza. E aí, Márcia, você identificou nessa peça uma preliminar. Qual era ela? A preliminar com relação à incompetência material, né? Do recolhimento previdenciário. Exatamente. Então, nisso aí eu já anotei no meu esqueleto, fundamentei e parti para a segunda parte. Muito bom. Então, essa peça, gente, ela tinha uma preliminar de mérito, né? De incompetência absoluta do juízo no que diz respeito à ausência de recolhimento do INSS aí nos anos de 2018 e 2019, né? Que ela pediu. E a Justiça do Trabalho, ela tem competência apenas para a execução das contribuições previdenciárias que surgem ou de uma sentença trabalhista ou de um acordo homologado perante a Justiça do Trabalho, o que não era o caso aqui, né? Então, a fundamentação ou as fundamentações possíveis, né, de acordo aí com o gabarito preliminar da banca, inclusive, tá? Seriam o súmula
vinculante 53 do STF, ou a súmula 368, inciso 1 do TST, ou ainda o artigo 114, inciso 8º da Constituição Federal, que apesar de não estar aqui no gabarito preliminar, diz a mesma coisa aí do que essas duas súmulas que estão aí, tá? E aí, só fazendo uma observação, pessoal, para vocês não começarem a pensar, meu Deus, errei. Não. Isso aqui é um gabarito preliminar, né? Lá no próprio gabarito preliminar, vem escrito lá em cima. Ele fala assim, ó, o gabarito preliminar da prova corresponde apenas a uma expectativa de resposta, tá? Podendo ser alterado até a divulgação do padrão de respostas definitivo. E é verdade, porque quando vem o espelho de correção, ele vem ainda com outras opções de fundamentações que poderiam ser usadas, tá? Então, é isso aí. Olha só, gente, fizemos uma preliminar de mérito, e aí antes da gente continuar, surgiu aí uma dúvida muito grande em relação à existência ou não de uma preliminar de mérito de inépcia da petição inicial em relação à equiparação salarial. Porque apesar da Érica ter informado o fato, ela não fez o pedido, né? E Isso. é causa de inépcia da petição inicial a existência da causa de pedir e a ausência do pedido ou vice-versa, tá? Não sabemos ainda como a banca irá se comportar a respeito desse assunto, tá? Mas fato é que o gabarito preliminar não trouxe essa preliminar de inépcia, tá? Então, isso aí nós vamos deixar, vamos aguardar para ver o que a FGV vai resolver em relação à existência ou não, né? Se ela vai cobrar essa inépcia de vocês ou não, tá bom? Então, por isso eu não vou fazer aí a correção dessa preliminar de inépcia aqui com vocês, tá? Depois, Inclusive, professora, nós analisamos no nosso simulado de sábado uma questão muito parecida com relação a isso, né? E aí a gente falou, no espelho de correção, isso, exatamente. Nós analisamos justamente dessa forma como a banca colocou novamente aqui. Exatamente. Né? Mas, pelo menos ao meu ver, né? Como ela não requereu, ela apenas informou, inclusive estando de acordo com a outra peça que a gente fez, né, não seria preliminar, né? Sim. Ela teria simplesmente informado, mas não requereu nada com relação a isso. Sob esse ponto de vista, sim, né? Porque a empresa iria contestar um pedido que não foi feito, né? Então, a gente tem essas duas vertentes, né? Essa vertente e a vertente da inépcia que está lá no código, né? No CPC, e que também poderia existir, sim, né? Mas é isso. Então, isso vai ficar no ar, tá? Que a gente vai aguardar aí a banca se manifestar com o gabarito definitivo, né? Que vem lá o espelho da sua correção, para a gente entender o que a banca pensou aí acerca do assunto inépcia da petição inicial sobre equiparação salarial, tá bom? E aí, meus amigos, ó, tivemos uma preliminar, tivemos com certeza uma prejudicial de mérito, né? Uma prescrição parcial aí, né? Quinquenal, não é isso, Márcia? Isso, exatamente. E aí, você fundamentou em quais artigos a sua prejudicial de mérito? Todos que eram possíveis. Para não perder nenhum. Todos. Exatamente, como disse a Emily, para garantir a vitória, né? Garantir a vitória. Então, teve a fundamentação, né, da Constituição Federal, artigo 7º, inciso 29, o artigo 11 da CLT e a súmula 308, inciso 2, também da CLT. Inciso 1, né? Inciso 1 do TST, né? Isso, inciso 1 do TST, exatamente. Matou, gente, acabou. Isso. Né? E aí, pessoal, era dizer que todos os direitos anteriores a 30/1/2015 estavam prescritos. Era isso? Prescritos. Ótimo. Tranquilo, ó, uma preliminar, uma prejudicial, e agora a gente vai descer a lenha nos méritos, né? E aí, o que nós tínhamos aí? Tínhamos um primeiro mérito, uma tese de mérito em relação às horas extras, não é isso, Márcia?
Isso, E ela não isso tinha mesmo. direito, né? Por que que ela não tinha direito? Lembra? Como ela exercia o cargo de confiança, né, ela não tem controle de jornada. Exatamente. Então, é indevido o pedido de horas extras, Exatamente. né? Aí a gente tem a fundamentação, né, conforme também já no espelho, que confirma que realmente é essa, o artigo 62, inciso 2 da CLT. É isso aí. Basar lá no 62, inciso 2 da CLT, né? Cargo de confiança, Isso. não tem controle de jornada, recebia gratificação de função, né? Superior aí a 40%. Então, aqui não tinha discussão para a Érica, não, tá? Inclusive, com relação a esse mérito, a peça ela deu até uma dica, porque ela diz que ela não assinava, Não tinha, não né, assinou o controle de ponto, ponto. exatamente. Isso, Te entregou aí o outro. né? Então ali já tinha até uma dica para direcionar para Verdade. quem, né, tivesse ainda na dúvida. Exatamente, era isso mesmo. E aí, passando para frente, a Érica, que era reclamante dessa ação, ela queria receber os 40% do FGTS, mas ela não tinha direito, não. E ela não tinha direito por quê, Márcia? Porque ela pediu demissão, professora, Ô, né? coitada, né? Gente, se você pedir demissão, você não tem direito à multa dos 40% do FGTS. Exatamente. Nos termos do artigo 18, parágrafo 1º da lei do FGTS, Lei Isso, 8.036 de isso, 90, né? Só tem direito a isso mesmo. sacar, ela teria direito a sacar se ela tivesse sido dispensada sem justa causa. Não foi o caso dela, Justa causa. né? Exatamente. Bom, É. e ela pediu o quê? Pediu, gente, a integração dos prêmios à remuneração dela, né? Os reflexos disso em todas as verbas aí de caráter salarial e rescisório, né? Mas ela também não tinha direito. Por que que ela não tinha direito à integração dos prêmios lá no salário dela, Márcia? Bom, o prêmio, ele mesmo que pago de forma habitual, ele é de caráter indenizatório, Isso. não tem natureza Não tem trabalhista. natureza Então, salarial. por isso, ele não, isso, exatamente. Então, ele não reflete nenhuma das verbas que ela solicitou, muito menos integra a remuneração dela. Muito bom. Artigo 457, não é isso? Parágrafo 2º da Isso, CLT, né? da CLT, Esse artigo ele exatamente. traz a previsão expressa, né? Ele fala, não integra remuneração, né? E aí fala lá dos Isso. prêmios, né? Que é um dos tópicos que não integram, né? E aí, pessoal, tinha um mérito também para contestar a equiparação salarial, né? Dizendo aí que ela não teria direito à equiparação. A paradigma dela, que era Céu Azul, que era Silvana Céu Azul, né? Ela já tinha mais de 2 anos na função. Então, aí seria um dos requisitos, né, para equiparação. É que a diferença entre o paradigma, né, e o paragonado seja inferior a 2 anos no exercício da função, tá? Então, aí nós teríamos o artigo 461, parágrafo 1º da CLT, como fundamentação aí, dizendo que ela não teria direito à equiparação salarial, né? As diferenças salariais aí Isso. oriundas da equiparação. Não é isso, Marcinha? E a Isso mesmo, periculosidade, professor. Marcinha? Periculosidade, ela não tinha direito por quê, essa esperta? Bom, ela alegou que trabalhava próximo, né, a um local onde tinha constantes tiroteios, mas em si ela não exercia nenhuma atividade prevista no artigo 193, né, que seria a atividade perigosa, Isso, né? E lá a gente tem descrito exatamente. quem trabalha com energia elétrica, explosivos, motociclistas, ela não se enquadra em nenhum desse rol. Então, por isso, ela não fazia jus ao adicional de periculosidade. E, ainda por cima, a gente temos a súmula, né, que pelo menos no gabarito preliminar, não consta, mas é possível que no definitivo tenha, né, que a exposição tem que se dar de forma permanente ou intermitente, mas nunca de forma eventual, o Exatamente. que não era o caso dela, né?
Então, por isso ela não fazia nada era jus. o caso dela, É, né? Ela não exercia atividade criminosa, exatamente. ou seja, o rol do artigo 193 não traz essa possibilidade, né? Da pessoa trabalha próximo, né? De um local perigoso, não traz. A súmula também traz aí a situação de que, eventualmente, se você está exposto, você não tem direito. Então, aqui também estava muito claro de entender que ela não tinha direito mesmo ao adicional, né? E segundo aí o gabarito preliminar, a Márcia já falou, a fundamentação seria no artigo 193 da CLT, né? E aí, gente, para Isso. fechar, finalizar essa peça, contestar os honorários de sucumbência, porque ela pediu aí um percentual de 20%, não foi isso? Sobre o valor da condenação. E a gente sabe que Ela era ela é esperta. esperta, ela quer arrancar tudo do empregador, até aquilo que ela não tem direito, né? E aí, veja bem, o artigo 791-A da CLT, ele fala que os honorários de sucumbência, né, serão aí fixados no percentual entre 5% e 15% do valor da 15%. condenação, né? Então, aqui, acabou. Isso. Né? Aí faz os requerimentos finais da peça, bonitinho, fechamento, morreu a peça, tá? Gente, foi uma peça bem tranquila. Foi uma peça muito Bem clara. tranquila. Eu achei que foi uma peça muito clara, muito tranquila. Não foi uma peça enorme, não foi, porque veio uma preliminar, uma prejudicial, né? E aí nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 méritos, né? Durante o nosso curso, a gente fez simulado até mais difícil que isso, né? Peças maiores, peças mais trabalhosas, né? Então, achei que foi uma Verdade. peça boa, né? Que é para alegrar mesmo aí os corações, né? E nas Isso. questões, nós também não tivemos nada que fugisse aí ao padrão, né? Todas as fundamentações com previsão na CLT, e vocês com a CLT lá na mão, então estava muito tranquilo também de responder. Então, nós vamos comentar aqui cada uma das questões, tá? A primeira questão... Oi, quer falar? A primeira Não, questão, estou falando aqui com a minha filha. com a Ana, é a questão da Jéssica. Oferecia vários produtos, o empregador propôs que ela trabalhasse da sua residência a partir de fevereiro de 2018, né? Ela aceitou, então ela passou a trabalhar em home office. Depois de 7 meses, o empregador pediu que ela voltasse a trabalhar na empresa, né? E aí a pergunta aqui é: analise se a empregada tem razão em negar-se a voltar a trabalhar fisicamente nas dependências da empresa. Justifique, né? E aí, Marcinha, ela tinha razão? Ela podia se negar a voltar a trabalhar na empresa? Não, não podia, não. Podia não, É né? quando o empregador solicita, né, ai, meu Empregado. Deus. O empregador que fez a solicitação, né? Isso. Ela não precisa dar anuência, Isso. né? Tem um prazo de 15 dias para que ela possa se programar para voltar às atividades, né? Então não cabia, não assistia razão a ela se negar a voltar ao trabalho de forma presencial. E isso está expresso no artigo 75C, parágrafo 2º da CLT. Exatamente isso, né? Porque por determinação do empregador, a empregada tem, né, que retornar ao trabalho presencial, desde que ele dê a ela aí um período de transição de no mínimo 15 dias. É isso aí, estava bem tranquilo, né? Deu 30 dias, né, Bianca? Tava bonzinho demais, né? Isso. E a letra B, gente? Se a Jéssica ajuizasse a ação postulando horas extras no período em que atuou em seu domicílio, né? O que você alegaria? Ela tinha direito, Marcinha, a hora extra? Também não. O teletrabalho, ele é regido pelo artigo 62, né? E no inciso 3 da CLT, não tem controle de jornada. Isso. Não assina folha, não bate ponto. Então, por isso, ela também não faz jus às horas extras. Muito bom. Artigo 62, inciso 3 da CLT. Olha, uma tese de mérito lá da peça e uma questão estava embasada no artigo 62, né? Isso, exatamente. Certinho. Questão de número 2, olha só.
A empresa Madeiras de Lei contratou você como advogado para defendê-la em uma reclamação trabalhista proposta por Roberto. Após contestada e instruída a demanda, o juiz deu a sentença, julgou o pedido procedente em parte. A empresa pretende recorrer da sentença, porque acha que nada deve ao ex-empregado e questiona aí o valor dos custos desse recurso. Cientificada por você do valor das custas e do depósito recursal, a empresa diz que está acumulando capital, para abrir novas filiais, ampliar a rede, e que não tem o valor total disponível, só tem valor para as custas. Letra A. Indique a alternativa jurídica que viabilizaria a interposição do recurso ordinário sem a necessidade da empresa desembolsar o depósito recursal, considerando que, pela narrativa, a empresa não tem o benefício da justiça gratuita. Ela podia, pessoal, fazer o quê? Apresentar o quê aí, Márcia, no lugar desse depósito recursal? Poderia ser substituído por fiança bancária, ou seguro-garantia judicial. Isso. Conforme o artigo 899, parágrafo 11º da CLT. Também estava expresso com relação a isso. Exatamente. Fácil, fácil. E na letra B, se a empresa tivesse tido a recuperação judicial deferida, como que ficaria aí a situação do depósito recursal? Ela seria o quê? Ela seria isenta. Interessante que eu achei essa questão muito próxima, porque os parágrafos são bem próximos, então ficou muito fácil de você verificar que a forma de ser substituída da questão A e a isenção logo em seguida, No parágrafo então 10, foi muito tranquila. Do mesmo Isso, artigo no parágrafo 899, 10, do mesmo artigo. 10º aí da CLT. Então, ela seria isenta. Isso. Questão de número 3. Exatamente. Vamos lá. Rezende, contratado em 5/4/2019 como cozinheiro, trabalhava de segunda a sexta, de 16 à meia-noite, não tinha intervalo. Em 4/9/2019, Rezende foi dispensado sem justa causa, ajuizou a ação trabalhista, pediu 1 hora diária extra, com adicional de 50%, em razão do intervalo intra-jornada que não era concedido, tá? E pediu a integração dessas horas, ao 13º, férias, FGTS e repouso semanal remunerado. Letra A. Caso você fosse contratado pela empresa que reconhece não ter concedido intervalo para a refeição, que tese você advogaria em defesa da reclamada para reduzir a condenação? Márcia. Bom, da mesma forma como o prêmio que nós falamos lá na peça, aqui também tem natureza indenizatória. Isso. Então, não vai refletir em nenhuma verba. Exatamente. E também está disposto no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Muita coisa estava licada, sabe? Dava para você conseguir assimilar muito bem as questões. Ótimo, é isso mesmo. Artigo 71, parágrafo 4º, natureza indenizatória não gera reflexo, Isso. Na letra B, caso a reclamação trabalhista proposta por Rezende não identificasse nenhum valor, mas apenas a indicação dos direitos que ele postulava, que preliminar você advogaria em favor da empresa? A preliminar de inépcia. Preliminar porque de inépcia. Faltou requisitos. Isso. E para requerer, e para requerer a extinção do processo sem resolução. Sem resolução de mérito. Porque petição inicial, gente, sem valor, sem pedido certo, determinado, com indicação de valor, é extinção sem resolução de mérito. A petição está inepta. Artigo 840, parágrafo 3º da CLT. Terceiro. É isso? Boa. Isso mesmo. E a questão 4, para a gente terminar essa correção aqui. Olha só, a Clotilde, foi contratada a título de experiência por 45 dias, recebia um salário mínimo e meio por mês,
Passados os 45 dias, a Clotilde não mostrou um bom desempenho, a empregadora, então, resolveu extinguir o contrato no seu termo final, né? Exatamente na data que já tinha sido pré-combinada, né? O ex-empregador não pagou a Clotilde as verbas rescisórias, ela ajuizou uma ação trabalhista pedindo essas verbas, que foram liquidadas na petição inicial, e o valor era de R$ 4.000. Na sentença, né, o juiz deferiu a ela, olha só, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, saldo de salário de 15 dias e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução. Letra A. Caso você fosse contratado pela sociedade empresária, que tese de mérito apresentaria no recurso ordinário em relação ao objeto da condenação para tentar reduzir a condenação? Vai, Marcinha. Bom, no contrato a termo, né, que é justamente o prazo que se começa e tem prazo para se terminar, não existe aviso prévio. Isso. Né? Não é devido o aviso prévio. Então, nos termos do artigo 487 da CLT, ela não teria direito ao aviso prévio. Exatamente isso. E na letra B, caso fosse necessário, quantas testemunhas no máximo a empresa poderia conduzir à audiência? 2 testemunhas. Porque o né? Lá no rito sumaríssimo está expresso. Isso. Artigo 852H, parágrafo 2º da CLT. Parágrafo 2º da Estava lá o valor da causa, 4.000, inferior a 40 salários mínimos, né? Gente, foi uma boa prova, tá? Ontem eu só vi carinhas felizes, mandando foto para mim, carinhas sorridentes. Tenho certeza que aqui a gente teve uma aprovação em massa, porque não teve como não fazer uma boa prova, né? E aí, gente, eu trouxe a Márcia aqui também hoje para conversar com vocês, não só sobre, né, para a gente corrigir a prova, porque é legal da gente comentar, né, a prova, mas porque eu também queria conversar com ela e fazer para ela algumas perguntas que ela concordou em responder, né, e quis vir aqui conversar comigo para colocar um pouquinho da história dela para vocês. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Marcinha, fala para mim uma coisa. Eu vou te fazer uma primeira pergunta, assim, coisas que muitos alunos me perguntam e uma coisa que eu vou te perguntar. Por que você escolheu o direito do trabalho para a sua segunda fase? Olha, essa eu falo para a senhora, é uma pergunta fácil de responder, porque eu fiz a primeira fase com você. Verdade, lembro né? direitinho. Então, o aluno que ele vai fazer o exame da ordem, na primeira fase, eu procurei identificar, tanto junto ao professor, quanto junto à matéria, o que eu me identificaria, né? E eu encontrei no direito do trabalho uma coisa muito objetiva, com relação à reclamação, com relação à contestação, né? Com relação à parte de recorrer, porque o recurso ordinário, eu tive ele assim como uma contestação acima, né? Onde você conseguiria também identificar que ali ele não concordou. Então, eu escolhi o direito do trabalho na primeira fase, porque me identifiquei muito com as suas aulas. Elas são muito específicas, são muito direcionadas, né? Não tem aquela coisa, se, vamos supor, né? Porque eu tive prática penal, e no penal eu não me encaixei, justamente por causa disso. Né? Porque ele é e já no direito mais ramificado, né? O penal. Isso. Te dá margem exatamente. Além daquilo ali, né? Que é muito específico. E isso confunde. Confunde, verdade. Isso confunde muito. É verdade. Então, eu me identifiquei com a área do direito do trabalho, né? Devido às suas aulas maravilhosas, né, professora? Meu Deus, que obrigada! Gente, direito do trabalho é vida, gente. Olha, eu falo assim, eu falo isso, eu não tenho papo na língua para falar, não. Gente, todo mundo, olha, ou você já trabalhou um dia, ou você trabalha, ou você vai trabalhar.
Ou se você não trabalhou, não trabalha, não quer trabalhar, você conhece alguém que trabalha, alguém que já trabalhou. Então, o direito do trabalho, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa rotina, né? E tudo aquilo que faz parte da nossa rotina é mais fácil de você aprender, de você encaixar ali na sua vida, né? Porque quando você começa a praticar algo, aquilo se torna muito fácil. E é muito mais difícil você... eu vou praticar aqui direito penal. Você já matou alguém, né? Você conhece alguém que matou? Às vezes até conhece, mas normalmente não. Tá? Então, é uma coisa mais distante da nossa vida, né? Então, eu digo que o direito do trabalho, ele te facilita por isso. Porque você sempre vai ter uma curiosidade, sempre vai ter alguém te perguntando, nossa, eu fui mandado embora, eu tenho direito a quê? Né? Olha, não é? Eu trabalho nessa empresa aqui, mas eu acho que eu estou trabalhando muitas horas por dia. Tá certo isso aqui, né? Ou o empregado recebe o contra-cheque. Nossa, o que é isso aqui que descontado de mim que eu não sei, né? Então, assim, acaba que é uma coisa da vida da gente. E eu acho que juntando isso com a questão do aluno se identificar com a disciplina, né? Fica muito tranquilo de fazer a segunda fase em direito do trabalho, né? Tem uma outra coisa que eu brinco também, que eu falo assim, Márcia, gente, você vai escolher direito civil para a segunda fase? Direito civil toma conta da sua vida do momento que você nasce ao momento que você morre, né? Ou seja, você tem que estudar a vida inteira do ser humano para fazer o direito civil, né? Direito de trabalho é só a vida profissional. Então é isso aqui, ó, né? Então a gente fica mais tranquilo mesmo. Mas é isso. E agora, Márcia, eu quero que você conte aqui para todo mundo o seguinte. Você teve uma trajetória, eu já estou te acompanhando há algum tempo, né? Porque você fez a segunda fase comigo. E aí, desculpa, você fez a primeira fase comigo também, lá no cursinho. E você fez a primeira fase da OAB 31. E eu lembro bem de você estava bem na frente ali na primeira carteira, né? E aí, gente, deixa eu contar para vocês o que aconteceu, né? Veio a pandemia, né? A gente ficou aí, a data da prova foi adiada, ficamos em suspenso, né? E a Márcia aproveitou a pandemia para fazer um bebê. Não foi isso, Márcia? Ficou muito tempo em casa, falou, vou logo fazer mais um bebezinho aqui nessa pandemia, né? E aí a Márcia engravidou, a prova foi adiada para dezembro. Se eu não me engano, você estava quase ganhando bebê em dezembro? Era isso? Eu ganhei dia 11 de novembro. Isso, ela ganhou dia 11 de novembro. A prova foi logo um mês depois, se eu não me engano. Então, o Vitor estava recém-nascido, né? Sim. Né? Meu bebê estava previsto para o dia 17, né? Ele adiantou para o dia 11. Isso. E foi, assim, uma surpresa muito grande. Sim. Olha, aqui, ó. Deixa ela aqui, aí, ó. olha a minha. Essa daqui já tem 7 anos, mas é muito inteligente e me ajudou bastante com o bebê, né, filha? E é Deixa eu isso, terminar gente. Mas é isso. E aí, olha só, a Márcia teve o bebê, não fez a prova por questões óbvias, né? Tava com um mês, eu acho, né? De pessoal. Sim, sim. A Márcia fez agora o curso de segunda fase, né? E com um bebezinho pequeno. Não foi isso, Márcia? Então, eu quero que você conte, aí para o pessoal, principalmente para as mamães, né? Como que foi para você? O que você teve que superar? Quais foram as suas maiores dificuldades aí durante essa sua preparação com uma filha pequena de 7 anos, mais o bebezinho de meses? E como você se organizou para isso? O que você fez? Você pode falar, eu vou só abaixar aqui um pouquinho, gente, tá? Vergonha, né? Ao vivo. Mas porque senão meu celular vai desconectar. Peraí, fica aí. Fica aí. Silêncio, tá bom? Ai, voltei, tá vendo? A gente faz ao vivo, que é igual o Domingão do Faustão.
E aí, Marcinha, Tá certo. conta pra gente o que é que você fez, como que foi para vocês, como é que você se programou para isso, como que foi a sua preparação? Você teve a ajuda de alguém? Me conta tudo. Olha, professora, não foi fácil, entendeu? Mas eu sou prova viva de que é possível, né? Você tendo estratégia, você se organizando. E eu acho que a primeira coisa que tem que vir na sua mente é você querer. Isso. Eu queria passar, né? Então eu fiz de tudo para que isso desse certo. E dentre essas atitudes que eu tive, eu me programei, né, com relação ao horário dos meus estudos, com as minhas revisões. E primeiramente eu quero agradecer a senhora Ah, pelo empenho, pela dedicação, né, por todo o esforço que a senhora teve junto ali nos acompanhando diariamente, né? O curso que a senhora oferece, ele tem uma excelência, obrigada. porque não fugiu de nada no presencial que eu tive. Então, eu tive os dois momentos, o presencial e o online, né? Mas no online eu tive o grande diferencial de ter mais tempo, né? Economizei tanto em dinheiro, porque a gasolina tá, pelo amor de Tá Deus, pela né? hora da morte, amiga. Nossa Senhora. Né? E economizei tempo, principalmente até porque antes eu morava um pouco mais próximo, agora eu já moro um pouco mais distante de onde foi a primeira fase. Aham. E o tempo que eu tenho com meus filhos hoje é bem maior. Então isso me ajudou muito. E qual foi a estratégia que eu montei, né? Durante o dia, como toda mãe, como toda mulher, a gente tem os nossos afazeres de casa. Quando a gente tem filho, a gente tem coisas a mais, principalmente para quem tem um bebê pequeno, né, onde eu amamento. A minha filha está em aula também online, então ela tem prova, ela tem tarefa, ela tem trabalho, e é uma coisa diária, é Sim, todo dia, todo dia. e você não pode deixar passar, É. né? Então, eu deixei a parte do dia para cuidar dessa parte, né, de casa, das crianças, e reservei a noite, depois que meu bebê mamava, dormia, aí sim, eu sentava e focava em tudo aquilo que a gente tinha estudado Uhum. durante a aula. Uhum. Eu ia revisar, ia fazer as minhas anotações, o que eu não entendia ou que tinha passado despercebido, porque eu estava com o bebê mamando na hora da aula, ou ele estava jantando e eu assistindo, eu ia lá no Hotmart Uhum. e revia Ah, justamente aquilo que tinha fugido. Ah, eu não entendi alguma coisa, vou voltar lá. uhum. Então, eu lembrava sempre aquela frase que a senhora dizia: dormir pra quê? Dormir pra quê? Deixa pra dormir quando morrer, né? Vai dormir pra quê, meu povo? Foi Dormir estudar. pra quê? É isso. Então, eu me programei nisso. E aí eu ia revisar e estudar e montava todo o esquema, às vezes refazia tudo que a gente tinha feito. Nisso eu ia até 1 hora, 1h30, até o ponto que eu aguentasse, Sim, isso é né? importante, porque descansar Lógico, também é importante. A gente brinca dormir pra quê? sim, Mas se você não descansa, você não rende o que você precisa render, né? E você já tinha uma carga muito sim, puxada, né? De cuidar das crianças, da sim, casa, né? De estudar. Então, é necessário descansar, sim. sim. E aqui em casa a gente ainda tem um diferencial porque o meu esposo, ele trabalha num outro município. Ah, Então ele vem para casa, né, geralmente dia de quinta ou na sexta e aí fica o final de semana. uhum. Aí quando começaram os simulados, deixa eu terminar, tá bom? Quando começaram os simulados, a gente entrou em acordo. Olha, quarta-feira tem simulado, tu tens que vir. Aham. Então na quarta-feira ele vinha. E aquele tempo para mim era precioso. Sim. Por quê? Porque ali eu ia testar o meu conhecimento, as minhas falhas, o Uhum. que ainda estava precisando eu melhorar, Sim. né? E a gente fazia ali, junto, o simulado,
e depois corrigia e eu ia verificar. Onde que eu errei? Eu vou refazer. Então, nesse fato de revisar e refazer, aquilo foi massificando na minha mente. Sim. Tanto é que quando eu vi, como eu comentei antes, quando eu vi a peça, fluiu. Por quê? Porque eu já tinha feito aquilo várias vezes. Milhares de vezes, né? Tava de saco cheio de fazer aquilo já. Né? E quando chegou já próximo, véspera, né? Todo minuto, toda hora que eu tinha um tempinho, eu revisava. Isso. Eu revisava. Agora, no sábado, quando foi na véspera que a gente fez o simulado de manhã, que foi assim, nossa, de extrema importância. Porque te dá uma confiança de que realmente tudo que você estudou no período do curso está ali. Alguma coisa ou outra, que a gente também não é perfeito, não é 100%, vai escapar. Vai. Isso é lógico. Né? Não é porque você passou que você tem que passar com a nota máxima. Claro. Você tem que passar. Isso. Né? Então, isso eu vejo como o mais importante. Aí, no sábado, além do simulado, a senhora conversou muito com a gente sobre manter a calma, né? Fez um checklist para levar tudo certinho, Lourdinha, para levar tudo certinho, para não esquecer de nada, entendeu? Tanto é que eu fiz no dia já anterior, já tinha anotado algumas coisas que a senhora havia falado. Então, tudo isso foi de extrema importância para que eu tivesse sucesso na minha prova. Que coisa. Né? E eu quero dizer para as mamães e também para as outras pessoas que estão aqui com a gente, né? Eu acho que essa live vai ficar gravada, às vezes a pessoa não tem tempo de assistir no dia, né? Mas é possível. Primeiro você tem que querer. Você tem que querer a sua aprovação. E aí depois você vai buscar. Uma coisa muito importante que a senhora lembrou para a gente é não se encher de material. Você escolhe um material, um curso que você acha que vai te proporcionar o conhecimento adequado. No meu caso, eu escolhi, né, a OAB Direto ao Ponto porque eu já conhecia seu método. Sim. E para mim foi muito bom e eficaz. Porque senão você mistura tanta coisa que no final você não consegue tirar o proveito necessário de todo aquele material. Você tem o conteúdo, mas não conseguiu absorver. Não absorve, porque Né? são Isso é muito importante na estratégia. Né? São didáticas diferentes, são materiais diferentes. Então, o aluno se enche de tanta coisa e no final ele não tem nada, né? Na verdade, é isso, né? Você entende que o OAB Direto ao Ponto, né? O curso que você fez comigo, ele te entregou tudo que você precisava para você se sentir segura e fazer a sua prova? Sim. Sim. Tanto é que, como eu lhe falei, o material que você enviava, depois que a gente tinha a nossa conversa aqui da aula, o que eu ia fazer? Eu ia revisar. Uhum. Isso aqui que está aqui, esse artigo, está de acordo com o que realmente está falando aqui? Né? Então, eu revisava, marcava na minha CLT, já deixava ali grifado da minha cor, meu clipes rosa. Meu clipes cor-de-rosa, choque. Maravilhoso. Isso. Deixava já lá tudo organizado. E quando eu voltava numa questão que suscitava aquilo ali, eu já lembrava, está em tal lugar. Que ótimo. Está em tal lugar. Que ótimo. Então ficou muito mais fácil para mim estudar, né, direcionar os meus estudos. E assim, para muitas pessoas eu creio que ainda tem a dificuldade do curso online. É exatamente. Mas eu ponto acho que eu ia tocar agora, né, com você. Fala. É mais dificultoso para quando você ainda não conhece o método do professor ou da aula, Sim. né, a didática do professor. Então, nesse ponto, facilitou muito para mim escolher, porque quando abriu, que iria sair a data da prova, pipoca, né? De cursos, tudo oferecendo, né? Tem alguns que eu já conheço, mas a proximidade
e a resposta, eu vou dizer não que imediata, mas muito próxima do imediato, de uma dúvida, eu tenho direto aqui. Sim. Né? Inclusive, às vezes até de madrugada, né, De professora? madrugada, Professora, né? tal coisa, assim. De madrugada, porque ela ficava acordada, né, de madrugada. Mas eu falava com vocês, né? Eu falava assim, gente, eu só não respondo se eu estiver dormindo, né? Mas, É. assim, você se Então, sentiu você sempre... acolhida nesse ponto de Sim, vista? Você conseguiu sanar todas as suas dúvidas, assim, em um tempo sim, legal, né? Porque são muitos alunos, muitas mensagens, às vezes a gente não consegue de imediato ali naquele momento, né? Mas isso te deu uma segurança. Você se sentiu acolhida em relação a isso, né? Porque você sim. sabe, É Maria, nesse que ponto... assim, um dos Ah, maiores medos, né, dos estudantes em relação ao curso online é que talvez eles imaginem que vão ficar largados, né? E na verdade não, né? Na verdade, assim, apesar da nossa turma ter sido uma turma online, eu sinto que nós ficamos tão conectados, né, durante todo o tempo, eu com vocês e com todos e vocês mesmos, né, entre vocês, os colegas, né, que fluiu tudo de uma forma muito tranquila, né? E isso. vocês tiveram, né, todo o acesso àquilo que vocês precisaram durante o curso e acho que de uma forma rápida, né, assim, que atendeu aí os anseios de vocês, né? Imagino. Sim. Essa questão do professor ser solícito, né, com os alunos, pelo menos para mim, é uma coisa muito importante. Porque no momento que surge uma dúvida, você quer resposta, né? Uhum. E no dia de amanhã, como no meu caso, que estudava pela madrugada, Sim, no dia de amanhã eu já tenho as coisas para fazer, aquilo ali vai fugir é verdade. da minha É mente, verdade. né? Foge da mente da gente, porque as responsabilidades do dia a dia, elas tomam o lugar daquilo. É, E aí, quando você respondia muito focado, olha, isso aqui é assim por causa disso, disso e disso. Aí eu ia lá, olhava, realmente, é isso aqui. Essa era a minha dúvida. Tanto é que acho que foi na sexta-feira, eu fiz uma pergunta com a senhora com relação ao contrato estagiária. foi Lembra? verdade, foi verdade. Eu fiquei com essa dúvida a respeito da estagiária, né? Foi. Por que ela não fazia jus à estabilidade? Tudo eu já tinha lido. E algumas coisas, tanto a CLT quanto a Constituição Federal, ela diz o que é permitido e automaticamente tu tem que entender o que não é permitido, É verdade. né? O que não tem expressamente. Sim, sim. Aí a senhora falou, Márcia, não tem vínculo. É, Sem o vínculo, não há estabilidade. exatamente. Foi assim, ó. Foi uma coisa Tranquilo. assim que tranquila, E essas dúvidas são tranquila, entendeu? aparentes, né? Porque quando a gente está muito envolvido numa determinada coisa, às vezes, não sei, de repente vem e fala assim, opa, será que isso é assim mesmo? Será que eu estou certa? Né? Às vezes bate uma Isso, insegurança em relação a alguma coisa específica, né? E tem que tirar a isso, dúvida mesmo, exatamente. né? E isso que você falou é muito importante, tirar a dúvida o mais rápido que a gente conseguir, né? Para que isso não passe para frente, que você vai acumulando aí várias dúvidas, né, ao longo de um período muito longo, né? Ô, Marcinho, É, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu acho que tudo que a gente sonhou desde o início se concretizou nesse domingo, né? Para verdade. você, porque eu tenho certeza que agora é só a gente aguardar o dia de pegar, né, a lista e ver o seu nome na lista, né? Para mim, Amém. que vai acontecer, que idealizei esse curso aí, né? Já venho idealizando ele há bastante tempo e resolvi colocá-lo em prática agora. Então eu brinco que isso é um dos, né? A pandemia ela foi horrível sobre todos os aspectos, mas ela também nos ensinou algumas coisas, né? Fez com que nós nos mudássemos em algumas coisas, né? Ou tivéssemos coragem de fazer aquilo que nós talvez não tivéssemos feito, né, se a pandemia não tivesse se instalado aí conosco, né? Então eu digo que tudo tem um lado Verdade. positivo e um lado
negativo, né? E a gente tem que saber tirar aquilo que é bom também do lado negativo das coisas, né? Porque tudo que é ruim passa e tudo que é bom também passa, né? Então a gente tem que estar sempre nesse equilíbrio aí e etc. E aí, para a gente finalizar, né, essa nossa conversa, você quer falar mais alguma coisa aqui para quem está nos ouvindo ou para quem vai assistir essa live depois? Quero sim. Primeiramente agradecer a Deus, né, porque nós estamos com vida, Sim. né? Eu já estou vacinada com a primeira dose, eu, a minha mãe, meu esposo, né? Tivemos a oportunidade de estarmos aqui, de fazer essa prova, e graças a Deus, eu acho que praticamente todos da turma que eu fiz, acho que praticamente todo mundo foi aprovado. A gente só teve coisa boa, Olha o nome dessa live, né? 100% de aprovação. A aprovação começa aqui, professora, na OAB, direto ao ponto. Acabou, gente, acabou. Vem com a OAB direto ao ponto. Você não vai se arrepender. Verdade. Isso, querida. Como essa live vai ficar gravada e depois eu vou mostrar para minha mãe, eu tenho muito que agradecer a minha mãe, né? Ela que esteve comigo durante todo esse tempo, se mudou para minha casa para me ajudar com as minhas crianças, porque a gente ficou num período muito frágil, onde ter alguém em casa, né, que se desloca no transporte público é muito complicado. Sim. Né? Então, a minha mãezinha, gente, quem tem a sua mãe, valorize. Como é que chama a sua mãe? Valorize porque Luzia. Dona Luzia, um beijo. Essa vitória também é da senhora. Verdade, verdade. E o meu recado para as mamães, principalmente para as mamães, é que a aprovação ela é possível. Você montando a sua estratégia, você tendo foco, tendo uma professora dessa maravilhosa. Oh, obrigada, querida. Né? E o mais importante é não colocar os nossos filhos como empecilho para os nossos sonhos. Né? Nossos filhos são um presente de Deus e eles vão estar lá juntinho comigo, com você, na sua aprovação, para receber a sua vermelhinha, se Deus quiser. Tá? E com o maior orgulho da mamãe. Certeza. Com o maior orgulho, verdade. Não é, Aninha? Sim. Sim. Tá, Querida, olha, eu te agradeço muito você ter disponibilizado seu tempo corrido para vir aqui, né, falar conosco. E você sabe que de mim para você desejo só sucesso. Você sabe disso, né? Você está aqui, obrigada, ó, no meu coração e te parabenizar, né? Porque você fez o que precisava ter sido feito, seguiu o método, né? Deu o melhor que você poderia ter dado e não aconteceria outra coisa senão essa carinha boa que eu tô vendo aqui hoje, né? A certeza de ter sido aprovada. Então, parabéns, tá? E a gente vai continuar se vendo, se falando por aí, eu tenho certeza disso. Tá bom? Sim, sim. Obrigada, professora. Beijão, viu? Manda um beijo pra você. Um beijo, querida. Tchau. Tchau. Tchau, querida. Obrigada. De nada. Agora como é que... Deixa eu ver. Agora você vai se conectar. Não, mas vamos lá. Aonde que é? Aonde que é? Aonde desconecta? Espera aí. Alguém... Ô, gente, aonde desconecta? Vamos ajudar a Márcia. Eu acho que você pode ir... Acho que é aqui. Acho que eu achei. Achou? Então vai. Tchau, ela saiu. Meus amigos, que conversa legal, né? Que a gente teve com a Márcia. Mas não acabou não, tá? Porque agora eu vou chamar a Rúbia para falar com a gente. Ela está aqui conosco. E ela vai falar para vocês sobre o outro lado da história, tá? Deixa eu chamar a Rúbia aqui para conversar com a gente. Ó, te enviei aí uma solicitação, Rúbia. Vê se você recebeu. Ou se não tiver recebido. Ah, ela aí! Ah!
Boa noite, minha querida. Boa noite, professora. Boa noite. Ai, só tem carinha sorridente, né, nessa live. É, tá todo mundo feliz, não tem como estar de outro jeito, né? Depois dessa prova maravilhosa. Que bom. Gente, e a Rúbia, olha só, ela tem também uma filha, né? Uma filha, tá? Quantos anos tem ela? 3 anos. 3 anos. E a Rúbia, meus amigos, está quase ganhando bebê. Ela está assim, ela falava comigo, professora, eu preciso segurar o bebê para fazer essa prova, né? E ela não desistiu não, tá? E ela foi lá e ela estudou todos os dias de forma determinada, já, né, no final da gestação, e ela tá aí e ela vai contar pra gente um pouquinho. Rúbia, conta pra gente como é que foi assim. O que você sentiu durante a sua preparação? Como que foi para você aí essa preparação aí, principalmente no finalzinho agora da gestação, que eu tenho 2 filhos, eu sei que não é fácil, não. Fala comigo. Pois é. Eu tô com 37 semanas, né? Acho que o principal medo era chegar o dia 8 e fazer essa prova. Tinha que chegar o dia 8 e tinha que fazer essa prova. Então, tudo eu falava, não, fala comigo só depois do dia 8, só depois do dia 8 a gente resolve isso. A decisão de fazer esse curso online não foi uma decisão assim imediata, porque eu tinha um pouco de receio, como a Márcia falou, como a senhora falou, né, que a maioria tem, né, porque a minha vida tem uma rotina muito barulhenta, então para mim ia ser um pouco difícil. Até o primeiro contato que eu tive com a senhora para perguntar como é que seria o curso e tal, foi pelo Messenger, né? A decisão de fazer direito do trabalho também se confirmou a partir das aulas presenciais que a gente teve na primeira fase, né? A minha primeira opção seria um curso presencial, mas como eu conheci a senhora, sua metodologia, gostei, decidi fazer o curso online. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque a experiência se tornou ótima. Até em uma das suas aulas, num daqueles puxões de orelhas que a senhora dava na gente, né, para se dedicar realmente, a senhora falou que... porque as aulas também... O papel do professor também é motivar os alunos, né? Sim. Então, a senhora motivou a gente para chamar a família, né? Chamar a família para ajudar. Sim. Né? Se você não tinha tempo de se dedicar, você não ia chegar a uma aprovação. Então, se você precisava de ajuda, tinha que pedir ajuda. A gente não consegue fazer nada, não consegue se realizar sozinho. Sempre tem gente por trás. Né? E foi isso que aconteceu. Eu chamei minha família já estava me ajudando, na verdade, né? Agradeço aí a Gabriela, ao meu marido Celso, Manuela, minha mãe, minha irmã Adriane. E deu tudo certo. Não fiz nada sozinho, porque na hora que eu tinha que estudar, eles estavam lá cuidando da minha filha, cuidando deles mesmos, né? Sem atrapalhar os meus estudos, né? Nos dias, a senhora programava simulados, esses simulados foram realmente importantes. A gente se isolava, usava máscara para fazer os simulados, simulava realmente que ia ser a prova. E dando um tempo menor para a gente fazer uma prova do que a prova realmente tinha, né? A prova são 5 horas, o simulado a gente conseguia fazer em 4 horas e meia. Então, isso foi essencial para na hora também a gente conseguir controlar o tempo, né? Controlar o tempo, fazer os simulados nas folhas pautadas, que a senhora dava para a gente imprimir. Então, foi tudo perfeito. Suas orientações foram essenciais para a nossa aprovação também. Né? Então, agradeço muito, só quero agradecer. Eu estou emocionada também, viu, Emily? Emily, tem vaga aqui no depoimento. Daqui a pouco você fica aí que eu vou te chamar. Rúbia, e na hora de fazer a prova, você se sentiu tranquila? Você estava muito nervosa? Porque eu achei muito nervoso, né? Geralmente eu não fico muito nervosa para fazer prova. Mas quando eu comecei a fazer, eu senti que eu estava um pouco... a minha mão estava tremendo um pouco. Aqueles 15 minutos que a senhora fala que acontece no início, né? Aquele impacto, né, da prova. Mas a felicidade veio na hora que você leu a peça, né? Leu a questão, identificou a peça
E aí já não. Essa eu sei, essa já tá tranquila, era o que a gente esperava, era o que a professora disse que ia cair. Dentre aquelas peças, né, que a gente esperava que caísse, foram aquelas que a gente mais praticou. Então, não, nessa hora aí já veio a tranquilidade, né? Então, tudo seguiu nos seus conformes. Né? E aí vocês começam a ficar mais tranquilos e aí aquilo tudo vem fluindo na sua mente, né? O controle emocional é muito importante, né? Para todos vocês, né? Porque a ansiedade, o nervosismo, você querendo ou não, aquilo impacta na hora que você está fazendo ali a sua prova, né? Então, às vezes você esquece uma coisa, esquece outra, não é porque não sabe, é porque o controle emocional ele é muito importante também, né? Tão importante quanto o conhecimento que você tem, né? Minha querida, deixa eu te falar uma coisa. Que mensagem que você poderia deixar aí para os seus colegas, assim, como uma forma de incentivo para os seus colegas que irão fazer a próxima segunda fase? O que você poderia dizer para eles? Você que é uma pessoa especial, né, gente? Já está quase ganhando bebê, foi lá e matou a FGV. É isso, meus alunos. Tenho orgulho desse pessoal. Eu acho que a principal questão que eu vejo é a pessoa acreditar em si, né? E fazer por onde, né? Se vai escolher uma metodologia, aquilo que a Márcia falou também, e que a Sara sempre fala. Escolher uma metodologia, aquela que você confia, e segue com aquela metodologia até o fim. E confiar em si, porque se você não confia em você mesmo, você não tem como ter certas realizações, né? Na hora você vai ficar nervoso, você não vai conseguir se controlar. Então, acho que o principal é você acreditar em si. Depois, escolher uma boa metodologia. E na direção que você acredita que vai dar certo. E foi o que a senhora me conquistou, eu acreditei na senhora e deu tudo certo. Ô, minha querida, olha, eu agradeço muito pela confiança, viu? E quero dizer que estou muito feliz de estar olhando para sua carinha aí, tão feliz, né, gente? Não tem dúvida que o seu nome estará na lista dos aprovados, né? A Rúbia também fez uma excelente prova, né? Porque a gente conversa depois da prova, né, gente? Todo mundo se fala aqui depois da prova, né? Pra gente saber como foi. E eu queria desejar para você todo o sucesso do mundo, que o seu bebê venha com muita saúde, tá? E dê notícia pra gente aí. Depois, menina, é a Lauana, né, agora? É a Lauana, A Lauana. Dê notícia pra gente quando a Lauana chegar, mande uma fotinha pra gente poder conhecer, porque a Lauana já vai nascer mestre em Direito do Trabalho, né? Afinal de contas, já tá sabendo tudo, a mãe dela ficava ali estudando Direito do Trabalho. Minha querida, sucesso pra você. Tudo de bom, viu? E um grande beijo e obrigada aí por ter feito parte aí desse nosso time vencedor, tá bom? Obrigada, professora. Beijo. Tchau, beijo. Tchau. Vê como é que desliga agora. Vamos ver. Tem que olhar. Todo mundo tem essa dúvida. Eu acho que você clicar no... Aí, saiu. Pessoal, vamos ver se ela conseguiu sair pra gente continuar. Acho que não. Ainda não. Você ainda está aí online. Olha só, com quem que eu vou falar agora? Vou falar agora com a Thalita. Deixa eu ver se a Thalita está aqui ainda, para ela também conversar um pouquinho com a gente. Thalita Mesquita. Vamos lá. Estou te enviando uma solicitação, tá? Depois vou falar com a Bianca também, vou falar com a Emily. Nós vamos fazer uma super live hoje. Oi, minha querida, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, professora. Só alegria, né? Só alegria. Me conta, como é que você está se sentindo hoje, depois de ter feito aquela prova de ontem? Então, professora, eu vou falar da parte emocional. A senhora foi minha professora na primeira fase por 3 vezes, porque eu não conseguia alcançar. Sempre gabaritava em trabalho, quero deixar bem claro isso. Mas não conseguia alcançar. Inclusive, eu levava minha filha para o cursinho, ela pegava trânsito e tudo mais, e ela é a sua fã, né? Então, assim, eu não gostava de direito do trabalho, porque acredito ter pego antipatia na faculdade em relação ao professor, mas superado isso com a senhora, venci esse trauma de direito do trabalho. Que bom! Eu já servi para alguma coisa, já te tirei o trauma de direito do trabalho, já fiz alguma coisa dessa vida.
Isso, professora. E aí, como eu cheguei a falar para a senhora, depois do Covid, que eu tive 2 vezes, eu fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade. E aí eu estava tomando medicamentos. Na primeira fase, nossa, eu passei muito mal, fiz a prova muito nervosa, achei até que não iria passar, mas fui agraciada. Então, uma pessoa pagou o curso para mim, com um outro mestre. Enfim, quando eu vi aquele monte de conteúdo, o jeito de cobrar, eu falei, meu Deus, a ansiedade vai atacar e eu não vou conseguir passar. E aí, infelizmente, não consegui ter o valor de volta. Eu falei com a senhora, professora, eu preciso de ajuda e tudo mais. E a senhora imediatamente respondeu. Pensa numa mulher que responde rápido. A senhora respondeu, disse, calma, vamos dar um jeito, não se preocupe. Falei que não tinha como pagar naquela hora. Não, vamos dar um jeito, comece logo a assistir às aulas, não perca tempo. Eu já tinha perdido 2 semanas. Sim. E assim, professora, o que eu gostei do seu método é o que o curso fala, direto ao ponto. A gente não tem um monte de apostila para estudar, a gente não tem um monte de livro para estudar. O nosso livro é isso aqui, CLT. Tudo que a senhora fala está aqui. A senhora ensina até como marcar. É um mapa. Está tudo aqui. É o mapa do Tesouro SLT, gente. Aí, quando eu li a questão, a senhora ensinou como cronometrar naquele simulado, né? Para a gente fazer o esqueleto em tantos minutos. Mas quando eu terminei de ler a questão, eu sabia tudo na cabeça, o esqueleto. Aí eu fui escrevendo. Quando eu olhei, eu tinha feito em 30 minutos. Eu falei, não acredito que eu fiz em 30 minutos. No simulado, a gente demorava mais, porque era mais mérito. Aí eu li, fiz que nem a senhora falou, tá em dúvida, lê de novo a peça. Li de novo, falei, não tem mais, não tem mais. Eu ficava, meu Deus. E assim, a senhora ensinou, abria tantas vezes o CLT, que quando eu ia, eu abria em cima, eu dizia, cara... Já tava fácil, né? Porque de tanto fácil. manusear, você já sabe até onde ir, perde menos tempo. Sério, né? tanto manusear, tava se descascando. Ah, agora põe aí de peso de porta, que agora já foi. E assim, o modo da senhora ensinar brincando, eu meio que digo, existe uma diferença entre o professor rígido e o professor mais educado, porque tem professor que se exalta por saber mais. E a senhora não, a senhora ensinava pra gente brincando. Puxava assim, dava tudo que a gente precisava, mas de um modo brincando. Portanto, que eu fiz uma pergunta boba para a senhora. Aí, professora, eu lembro do exemplo, mas eu não lembro do que era realmente. E assim, perguntei no horário de meio-dia e automaticamente, acho que a senhora estava até comendo, a senhora me respondeu. E como a Márcia falou, surgiu naquela hora a dúvida, se não perguntar logo, a gente esquece. Tá? Passa, e depois e pode ser uma dúvida que vai te fazer uma diferença na sua prova, né? E assim, como a senhora treinou bastante a gente, quando eu lembrava até das palavras, gente, se cair isso, escreve desse jeito. E eu pensei, falei, não, eu vou ficar nervosa. Quando eu terminei de fazer o esqueleto, eu escrevi o requerimento finais tudinho no meu rascunho, porque não, se eu ficar nervosa, eu tô lembrando agora, eu vou fazer logo que eu tô lembrando. Mas eu não fiquei nervosa. E aconteceu um fato bem estranho na minha sala. Quando a gente estava lá fazendo a prova, a coordenadora da aplicação, né, da prova entrou, que até os fiscais se assustaram e disse, gente, é um novo método da FGV, mas eu vou ter que retirar algumas filas daqui de vocês para sair da sala que eu vou ter que revistar. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei nervosa. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, eu tinha terminado a minha peça todinha, eu estava nas questões. E aí, depois disso, as pessoas se retiraram, que até a outra, a que era advogada, que estava revisando, até que ela ficou chateada, porque como ela já passou por isso, ela sabe que desconcentra os alunos, né? Sim. E aí, quando o pessoal voltaram, ela disse, pô, nessa sala aqui eu vou deixar fiscais. E eles ficavam transitando. E a advogada estava já... Então, aquilo eu acho que atrapalhou muito. Não me atrapalhou tanto porque eu já tinha terminado a minha peça, já estava nas questões. Mas eu acredito que os outros colegas de outras áreas, que precisam mais coisa, ficou meio assim. Mas, assim, resumindo, professora,
Não precisei do meu remédio de ansiedade durante esse curso. Consegui trabalhar, cuidar de 5 cachorros, cuidar da minha filha, cuidar do meu esposo que estava fazendo exames, porque ele diagnosticou com problema de coração. E tudo assim, muito suave, professor. Às vezes eu ficava, meu Deus, será que eu estou estudando direito mesmo? Porque eu estou achando suave. Dá dúvida, né? Dá uma dúvida. E assim, quanto os colegas de outros cursos ficavam, ai, o assunto é muito extenso, ai, é muita coisa. Tu tá estudando? Eu tô estudando, mas eu não tô nesse desespero todo, não. Porque é a leveza que a senhora passa. Eu digo que a gente não tem só uma professora, a gente tem uma psicóloga. Oh, Dá um meu embasamento Deus. pra gente, dá, tipo assim, quando a senhora percebe que a gente tá desesperado, às vezes a gente fica assim, retraído em perguntar, mas a Sim, senhora diagnostica, mesmo à distância. mesmo à Fala, distância. Eu a, falo isso se- mesmo. Eu a falo, senhora gente, falava mesmo assim, já tô vocês sabendo o que tá entenderam ou não acontecendo. entenderam PN? Porque eu tô assim, Entenderam tudo, entenderam porra nenhuma, porque ninguém fala nada nessa sala. isso, Tem que saber. ou vocês E eu ligam aí e vão falo tudo mesmo, embora. eu preciso saber agora o que está acontecendo. Isso. E fora, né, que a senhora tem aí o apoio do Exu FGV, né? Tem o Exu FGV, porque ele traz a peça amada na última semana, o Exu FGV. Ei, professora, e todo mundo dizia, não, professora, eu acho que se vier, vai ser uma contestação com reconvenção. A senhora dizia, não, o Exu FGV falou que é contestação simples, vai ser muito simples. Vai ser muito simples. E esses méritos aí que caíram na peça, todos a senhora tinha dado em peças anteriores. Todos. Thalita, tudo o que estava na sua prova foi dado no curso? Foi dado no curso. E assim, professora, é como eu até comentei com meu esposo, a senhora procura dar, a senhora faz um balanço do que realmente mais cai e dá nas primeiras semanas tudo. Na última semana, a senhora procura dar, a senhora dá tudo o que pode ser cair, a senhora não deixa de dar nada. Mas a senhora deixa o que é menos importante para a última semana para a gente ficar mais leve. Exatamente. Pra gente ficar... Portanto, que a última semana a gente estava muito leve. Né? E fazer revisão e bater naquilo que vem, naquilo que pode vir, né? E outra coisa, professora, que eu quero falar aqui. Muitos professores falam mesmo assim, passa na primeira fase que eu te passo na segunda. Não existe isso. Não é existe. 50% o professor, 50% você. E a senhora sempre falava isso, gente. Eu tô fazendo meus 50%, mas façam de vocês. E, tipo assim, eu copiava, gastei várias canetas, meu dedo. Mas se a gente não copiar, se a gente não... A prova é prática, professora. Se a gente não copiar, não fizer a nossa parte... Aí tem gente que tá, eu fiz curso com fulano e não passei. Mas porque não faz a sua parte. E eu tinha muito medo do online também, professora, por conta de eu ter vários cachorros, ter a minha filha e tudo mais. Eu tinha muito medo do online, mas eu senti muito próximo. Portanto, que quando a gente chegou lá na prova, que a gente foi vendo as carinhas, tu estudou comigo, né? Tu estudou comigo. Parecia não que a gente era amigos, assim, há tempos, professora. A internet hoje, gente, a internet ela é um mundo, né? Ela é assim, ela aproxima a gente. Né? Quando eu estava conversando com a Márcia, eu falei, gente, nós fizemos o curso todo online, mas eu sinto como se eu estivesse próximo de vocês, mesmo não estando cara a cara presencialmente, né? Isso mesmo. E outra coisa, professora, tem muita gente que fala assim, ah, não, se eu vou fazer online, eu vou fazer num curso grande. Teve um amigo que fez isso, escolheu um curso que dá para todo o Brasil, mas ele falou, mano, eu mando lá minhas dúvidas e não me respondem. Eu falei, também a demanda deles é grande. Era para te ter procurado um professor daqui de Manaus, a área dele era outra, né? Mas eu disse para ele, tipo, não adianta o curso ter nome e ele não dá suporte. E esse suporte a senhora dava todo o tempo. Era no Telegram, era no WhatsApp. A senhora dizia, olha, quem tiver aqui com algum problema, dificuldade, fiquem na sala até o final para a gente conversar. Se não for sobre o assunto, se for alguma coisa de assunto pessoal, vamos conversar. E a senhora poderia muito bem dizer assim, o problema pessoal de vocês é problema de vocês. Eu estou aqui para dar só a metodologia do curso. Mas não, a senhora é muito humana. A senhora entende. Obrigada. E assim, eu falei, estou muito, muito grata à senhora, porque nessa segunda fase eu não tive uma crise sequer de ansiedade, professora. E quem tem esse problema, sabe?
que não é frescura, a ansiedade, depressão não é frescura, é um problema que deve ser tratado. E eu conheço muitas pessoas, professora, que devido a essa prova, hoje cursou a faculdade, fez várias vezes a prova e nunca conseguiu passar e já desistiu. E quando já toma remédio controlado, quando fala nisso, fica desesperado. E, tipo assim, eu estava na pandemia com isso, eu já queria trocar de curso, eu cheguei a me matricular em um outro curso. O professor George falou, não, você não estudou até aqui para decidir. A senhora, na primeira fase, eu comprei o gabaritando com a senhora. E a senhora, todo o tempo, não, vamos, gente. Quando a gente ia ter o gabaritando com a senhora, quando veio, a notícia foi suspensa. Do adiamento, né? Do adiamento. A senhora veio, entrou online com a gente, conversou, tranquilizou a gente. Se a senhora fosse outra, a senhora dizia, não, eu vou dar o curso e mais lá para o próximo vocês compram outro curso. Não, a senhora foi humana. A senhora viu o nosso desespero e a senhora entrou para acalmar a gente, porque eu tenho certeza que não foi só eu que desenvolvi essa ansiedade, tem vários colegas e a senhora sempre humana. Então, assim, eu indico o curso direto ao ponto, porque nós temos apoio psicológico e nós temos todo o assunto que a gente precisa para passar nessa prova. Aí matou a pau, não tem ninguém que não vai fazer uma boa prova, né? Isso. Gente, ó, tô deixando claro que eu não sou psicóloga, não, né? Mas eu tento ajudar os meninos, né? Aí, também nesse aspecto, porque eu não canso de dizer, a prova da OAB, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, ela tem muito da questão psicológica. E isso que a Thalita está relatando pra gente aqui, né, gente? Ela veio aqui, colocou a carinha dela aí na nossa live para falar para todo mundo que ela não tem nenhuma vergonha de falar isso e não tem que ter mesmo, né? Vindo aqui e colocado o problema dela, que é a questão da ansiedade. E que é problema, gente, de muita gente, né? Muita gente. E o que me deixa mais feliz é de saber que durante o nosso curso, ela ficou bem, né? Que é o que você acabou de falar pra gente, né? Você disse a seguinte frase, ó. Eu não tive nenhuma crise de ansiedade durante o curso. E isso me deixou muito, muito mais feliz do que eu já estava por você. Professora, tem um aluno que está online aí, o Patrick. Foi meu colega do outro curso nas 2 primeiras semanas e eu falava muito da senhora para ele. Patrick Johnson, boa noite, Patrick. Isso, excelente. Comigo, mas ouviu coisas boas. Ainda bem, né, Patrick? Que bom. Seja bem-vindo, Patrick. Então, o que você falou para ele? Eu falava para ele, Patrick, eu não tô tendo crise de ansiedade, ela me ensina direito. E o Patrick, ele é um lorde. Então, quanto eu dizia mesmo assim para ele, Patrick, eu não consigo estudar sobre pressão e ela tá sendo maravilhosa. Aí ele dizia mesmo assim, ô, mana, que bom, fico tão feliz por ti, porque senão tu não ia ser feliz no outro canto. Ai, gente, mas olha, o que importa, né, é que tudo deu certo no final e vai continuar dando certo aí, né, para quem vai fazer a prova agora, para todo mundo. E um outro ponto, assim, que a Márcia colocou... Obrigado, Patrick. Eu tinha muito medo do curso à distância, porque várias pessoas me falavam, eu fiz a segunda fase à distância e não passei. Eu tinha muito medo disso. Mas é por causa que, tipo assim, eu acredito que os outros cursos não dão esse suporte que a senhora dá. A senhora deu um suporte, assim, além pra gente. E fora que, como a Marcinha falou, hoje a gente está com problema de gasolina. Eu moro na Zona Leste. Eu pagava R$30 de Uber para ir para o outro curso. O custo fica muito elevado para sair de casa. Fica muito elevado. E fora, professora, o tempo que tu fica no trânsito, principalmente eu que moro aqui na Zona Leste, é o tempo que tu perde para estudar, para fazer uma peça, para ler a CLT. Então, assim, professora, assim, e amo de paixão, professora. Muito obrigada por tudo mesmo, professora. Muito, e é isso, olha, vocês que querem fazer direito ao trabalho, escolhe essa mulher. Escolhe onde ela estiver. Se for online, se for ao vivo, onde ela estiver, vai atrás dela que tu vai passar. Ô, querida, olha, muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui contar a sua história pra gente, né?
Muito obrigada aí por ter dado esse incentivo para os colegas que vão fazer, porque, gente, cada um de vocês que vem aqui e conta a sua história é um incentivo para quem vai fazer a prova agora, né? Ou para quem vai fazer daí um pouco mais para frente. Então, assim, eu fico muito feliz de ver a sua carinha tão feliz, né? Nós conversamos tanto aí durante esses 50 dias, 50 e poucos dias, né? E que bom, né? Porque a gente iniciou um trabalho, a gente percorreu o caminho aí da forma mais tranquila, mais correta possível e finalizamos um trabalho com uma vitória, né? Então, nada mais grandioso, né? Nada mais satisfatório para mim, como professora, como pessoa, do que isso aí que vocês estão falando para mim e do que ouvi isso que você falou para mim agora. Muito obrigada pela confiança. Sucesso total na vida, em tudo. E você sabe que eu estou aqui porque você precisar, né? Tá bom, então, professora. Obrigada mesmo. Um beijo, para sempre na minha vida. Beijo. Agora, beijo, como é que beijo. sai, né? Tchau. Agora eu dito como é que sai. Eu não sei também. Tem que clicar alguma coisa aí. Tenta aí. Vou chamar a Bianca agora pra gente... Aí, conseguiu. Deixa eu ver se a Bianca ainda tá aqui para eu chamar a Bianca para conversar com a gente. Eu acho que Bianca não tá mais aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. A Emily tá. Vou te chamar, Emily, pra gente conversar. Vamos ver se ela vai aceitar aí. Se ela aceita aí a nossa solicitação para bater um papinho. Emily! Como é que você tá, minha querida? Fala comigo o que você achou dessa prova. Maravilhada, professora. Só agradecer mesmo. Oh, meu Deus. Aqui, qual foi a sua impressão? Você arrebentou? Foi tranquila para a prova? Deu tudo certo? Professora, eu estava ansiosa antes de receber a prova, mas eu preciso lhe contar uma história. Conta Aconteceu tudo. comigo assim, sobrenatural nessa prova. Então fala. Logo quando a CLT chegou e a gente começou a estudar as peças, aí começou a reclamatória, marquei lá de uma cor. Aí a gente estudou a contestação e eu simplesmente comecei a marcar de amarelo, coloquei tudo de amarelo, lá clipe amarelo. E no dia que a senhora deu a aula de marcação, a senhora lá pelas tantas dos artigos falou assim, aí você pega seu clipe amarelo e coloca nessa página. Aí depois a senhora disse assim, que clipe amarelo? Coloca aí a cor que vocês escolheram. Eu nem gosto de amarelo, não sei nem como eu falei isso. Eu falei, vai ser contestação. Na semana passada, segunda-feira, eu indo para o trabalho, aquela história também que eu já lhe contei, né? Que aconteceu comigo semana passada. Indo para o trabalho, eu encontrei no chão, lá perto do cartório, um clipe amarelo. Mentira! Eu falei, é contestação que vai cair nessa prova. Vai ser contestação. Aí eu falei para a minha irmã, né, minha secretária, que tá aqui. Evelyn, oi, Evelyn! E ela vai ser sua aluna também. Ela não tem para onde correr. Ela vai fazer trabalho. Porque ela quer passar. Vai passar. Aí eu saí igual uma doida, professor, falando para os meus amigos, até os que não fizeram curso com a senhora, todo mundo quer fazer trabalho, que eu sabia que ia fazer trabalho. Eu digo, vai cair contestação. Vamos estudar reconvenção, que eu acho que vai cair. Mas se não cair, maravilha. Mas vai ser contestação. Aí, professora, aí eu chego na prova amarela. A nossa prova era amarela. Mentira! A nossa prova. Você foi de camisa amarela também? Fui de camisa amarela. A nossa prova era amarela, professora. Isso daí é mesmo sinal. A Rúbia falou aqui, ó, que você foi de camisa amarela. Não acredito nisso, gente. Fui porque eu acreditei. Eu falei, mas isso é Deus falando comigo que vai cair contestação. E, professora, eu juro para a senhora que eu me arrepiei toda. Porque eu vi tinha algumas pessoas na sala que estavam com o livro da CLT. E esse pessoal vai fazer trabalho. Aí a moça começou a entregar as provas lá na frente. Aí eu vi ela entregando uma prova amarela pro rapaz. Eu falei, meu Deus, é a contestação. É a contestação. E eu fiquei assim, professora, sem mentira nenhuma, eu me arrepiei toda. Eu já estava quase me mijando de tão ansiosa.
Aí quando eles disseram, pode abrir a prova, que eu bati o olho, contestação, eu falei, eu preciso ir no banheiro fazer xixi. Fui no banheiro, eu entrei pulando igual uma doida no banheiro, falei, a aprovação vem. Eu queria ser uma moça. Professora, porque caiu todos os... A nossa prova anterior do simulado foi muito mais difícil do que a que era da prova. Muito mais. Treino difícil, jogo fácil. Eu falo isso com vocês, gente. Falo isso com vocês. Professora, tá muito baixo o seu retorno aqui. Não tô nem lhe ouvindo. Tá baixo pra você? Tá. Tá. Mas pra mim tá normal aqui. Você tá me ouvindo? Tô, agora melhorou um pouquinho. Tá, melhorou. Melhorou. Mas aqui, me conta uma coisa aqui. Durante esse período seu de preparação, qual que foi a maior dificuldade que você entende que você passou por ela? Olha, professora, a minha maior dificuldade, eu tenho muito problema com sono. Eu sou uma pessoa horrível com sono, com fome, e eu passei muita privação de sono, porque, como eu falei para a senhora, eu trabalho o dia inteiro. Sim. E quando a senhora falava assim, olha, esse exercício é para vocês fazerem amanhã durante o dia. Eu não tinha o amanhã durante o dia. Sim, eu só tinha o resto da noite e a madrugada para estudar. E eu sabia que precisava dos meus 50%. Que eu precisava entregar os 50%, porque a senhora estava entregando os 50% para a gente. E foi assim, aquela mijada que a gente pegou, acho que depois do primeiro simulado que a gente teve, assim, ela foi fundamental. Foi um divisor de águas. E se ali eu tinha alguma dúvida a respeito até de método mesmo, e de que eu não estava errada por ter escolhido a senhora, eu era uma pessoa assim, muito difícil para estudar online. Eu tive algumas matérias na própria faculdade mesmo que eram online, eu lhe confesso, não aprendi nada, mas hoje eu vejo, professora, que realmente faltou empenho meu. Só que é aquilo que a Marcinha falou lá no começo, a gente precisa colocar aquilo como uma meta pra gente. O que eu quero? Eu quero aprovar? Eu quero, é a responsabilidade minha. A senhora está ali pra gente presente, fazendo a sua parte, então eu precisava fazer aquilo, então eu passei muito sono, eu sofri de muita ansiedade, a senhora sabe, né, que eu chamei a senhora para conversar, eu tive crises de ansiedade por conta disso, por achar que não ia dar conta. Mas, em contrapartida, eu tinha o benefício de que eu vinha da turma da Márcia, da 31. Verdade. Eu vinha da turma da Márcia da 31. E eu já sabia alguma coisa. Mas naquela época não era o meu momento. No entanto, que em dezembro eu falei para a senhora, mandei uma mensagem para a senhora e falei, professora, eu não vou conseguir fazer essa prova. Lembro sim. E disse que ia fazer a próxima e que ia dar o meu melhor. Então, eu não podia fazer menos que isso. E eu realmente me dediquei. A minha maior dificuldade foi realmente deixar as pessoas que... Eu tenho um filho, meu neném tem 8 anos, e foi muito difícil ele vir para cá e eu não poder dar atenção para ele. Ele não entendia, assim, no primeiro momento. Mas depois ele foi até ele, com 8 anos, assim... criança, né? Entendeu que eu precisava fazer aquilo. No dia do meu aniversário, eu fiz aniversário, dia 16 de julho. Olha. Aí eu quero parabéns para mim, né? Ele, mãe, mas o que foi que a senhora desejou? Aí eu falei que eu tinha desejado passar na prova. Ele, poxa, mãe, mas isso parece tão pouquinho. Por que a senhora não desejou? Por que você não desejou um pônei da cor caramelo também? Aí eu falei, filho, porque isso daqui é atendido. Eu falei, isso aqui é importante para mim. Aí, naquele dia que eu conversei com ele, no dia do meu aniversário, sobre isso, ele percebeu que isso era realmente importante para mim, porque eu tive que deixar ele um pouco de lado para que eu pudesse me dedicar. Precisava muito mais de mim, porque eu sei das minhas dificuldades. Cada um de nós sabemos das nossas dificuldades e aonde são os nossos pontos fracos. E o meu ponto fraco é que eu protelo muito. Então, eu sou ansiosa. Aí eu fico protelando as coisas, mas eu não posso reclamar nada do curso. Eu falei para minha irmã, quando eu cheguei em casa, eu falei, mana, a aprovação vem. A professora entregou absolutamente tudo, absolutamente tudo. Ela deu todas as aulas, as fundamentais, e no final foi mesmo aquela revisão muito leve, e a senhora passando aquilo que, como a senhora falou, olha, isso aqui nunca caiu, mas a gente vai pecar pelo excesso, vamos fazer também. E foi fundamental. A senhora sabe que eu tinha problema com recurso, né? Acertei as questões de recurso. Foi assim,
excelente. Então, eu não me arrependo de forma alguma de ter escolhido o curso, de ter realmente aceitado o desafio do método, né, do OAB direto ao ponto, realmente é direto ao ponto. O livro que a gente usou é realmente o que a gente fez a prova, sem realmente uma coisa, não digo que resumida, mas de uma forma sucinta, objetiva. Certa, né? De uma forma objetiva, acho que De a uma palavra forma objetiva, que não precisa ficar floreando as coisas, é simplesmente chegar lá e responder o que está se perguntando. de forma clara, objetiva e correta, não é isso que eu falo? Exatamente. Responder Então, de assim, forma foi clara, perfeito. objetiva e correta. A questão também, se fugiu alguma coisa ali na aula, ao vivo, corro lá no Hotmart, assisto a aula de novo, tá tudo lá para fazer, como eu sempre dizia para a senhora, vou olhar lá de novo, fazer a revisão só para garantir a vitória. E graças a Deus eu saí da prova com sentimento assim de dever cumprido. Realmente a senhora entregou tudo, todas as ferramentas para que a gente aprovasse. E que se teve alguém que não conseguiu... eu fiz minha prova em 4 horas, professora. 4 horas, tá de parabéns! Terminei minha prova em 4 horas. A gente fazia os simulados em 4h30. Lembra que eu falava com você? Sim, isso foi muito importante, professora. Em 4h30, para sobrar tempo, né? Para fazer um checklist, ver com cuidado se está faltando alguma coisa. Ou seja, agilidade. Né? Vocês ganharam agilidade. Sim, professora, não. O seu método, eu não tentei outro na questão de resolver tudo. Eu usei sempre o que a senhora indicou e porque eu usei, deu certo, fiquei, não tentei fazer outro. Foi fundamental a gente fazer os simulados e os simulados no tempo proposto pela senhora. Olha aí, a prova disso é que eu fiz a minha prova em 4 horas. Terminei minha prova em 4 horas. E eu sempre falava para a senhora, o tempo, meu Deus, o tempo passa rápido, eu termino a prova assim, faltando 9 minutos, 8 minutos, 1 minuto para acabar o tempo que a senhora colocava para a gente. Mas ele foi fundamental, que quando o rapaz riscou lá 1 hora de prova, eu já tinha feito o meu esqueleto fundamentado, já estava indo responder minhas questões. Realmente, a senhora, olha, desejo só luz para sua vida, maravilhosa demais. Compreensiva das nossas dificuldades, uma professora realmente que a gente tem que tirar o chapéu para a senhora pela sua humanidade com a gente. Porque não adianta tanto conhecimento, se você é soberbo, você tem que ter muito conhecimento e ainda assim tem que ser humilde. E a senhora é tudo isso aí, professora, muito obrigada. Eu conheci a senhora em 2018, lá no curso do professor Anielo, totalmente perdida na vida, aleatória. Me inscrevi na 28, presta atenção, me inscrevi na 28, professor. Totalmente aleatória na vida, influenciada, faz penal. Aí uma amiga minha foi e ela me deu, mas ela, olha, faz penal, tu vai ver que é sucesso. Aí pagou lá pra mim aquela semana de resolução do Danielo. Aí disse que eu ia fazer penal. Aí eu conheci a senhora, eu não sabia, eu tinha ranço de direito do trabalho, professora, a senhora não tem ideia. Ranço de direito do trabalho. Uma das coisas que eu ouço dos meninos é isso, eu tenho ranço de direito do trabalho. Gente, eu tive seu ranço. Fala se eu não tive. Professora, a senhora tem que colocar mais uma tag lá na sua propaganda de curso. Tira o ranço. Tira o ranço do direito do trabalho. Isso. Aí eu peguei, fui lá e a senhora estava lá naquele hall de professores, que ele tem muitos professores bons, né? Aí eu falei, meu Deus, é sério que direito do trabalho é assim tão fácil? Eu já toda arrependida de ter colocado penal. Aí, naquele momento, não era a minha hora, professora. Eu fiquei por 1 ponto na 28. Anularam 2 questões que não me ajudaram. Realmente não era para eu fazer penal. Não é. Aí, quando eu me inscrevi, aí passou a 29 e a 30, me inscrevi na 31. Falei, quer saber que nada de penal? Vou fazer direito do trabalho, que eu quero passar. Não deu outra, professora. Certeza, agora... É isso que a gente fala, né? Olha, uma das coisas que eu falo é o seguinte. Faça direito... Primeiro, a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, né? Porque é um passo de cada vez. Então, se você quer passar, faça direito do trabalho para passar. Mesmo que você não goste, que você nunca vá advogar na área trabalhista, que isso não vai te servir para nada depois. Mas um passo de cada vez. Então, é para passar?
vamos fazer direito do trabalho, que é muito mais tranquilo. Já falei nessa live hoje aqui, ó, trabalho é vida, né? E depois, meu amigo, Trabalho é vida e abandona aprovação. o direito do trabalho, aí vai fazer o que você quiser. Mas a gente precisa ser técnico, né? Eu quero passar. Então, o que eu preciso para passar? Que matéria que eu vou escolher que vai me ajudar a passar, né? Se eu me comprometer e fazer o que eu preciso ser feito. Direito do trabalho. E você acabou de confirmar isso aí pra gente. Então, sensacional, é isso, né? A minha secretária vai fazer direito do trabalho também, professora. Eu já disse para ela não pode fazer outra se ela coisa. não fizer, porque agora eu já conheço ela, já marquei a carinha dela aí, ó. Ai dela se ela não fizer direito do trabalho nessa segunda fase. E ela ainda vai levar uma amiga dela também. Já indicou para amiga. O nome dela é a Emily Evelyn. É isso mesmo, professora, é isso mesmo. Né? Não, professora, super indico, professora, seu curso, o seu método, um online, no presencial, onde a senhora for, pode ir atrás que é sucesso. Ô, minha querida, olha, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui conversar comigo, né? E conversar aí com seus colegas, contar um pouco da sua história, de como foi isso para você. Que bom que nós tivemos mais um final feliz, né? E acredito que na nossa turma nós só tivemos finais felizes, né? Então, essa prova realmente foi uma bênção para todos nós, né? E eu queria dizer, gente, para a gente ir encerrando aqui, né? Eu vou encerrar essa live agora com a Emily, né? E vou encerrar aqui a live. Eu queria dizer que eles alcançaram os sonhos deles, né? Agora só falta chegar aí como é que fala? O selo, né? Que é o nome ali na lista de aprovados. Eu também estou realizando um grande sonho aqui, né? Que é ter colocado aí, ter dado a cara a tapa, ter lançado um curso online que muita gente não acreditava que ia dar certo, que ia pegar. Ah, curso online? Não, eu quero curso presencial, né? Online não dá certo, a professora não consegue, né? A professora não vai conseguir ficar perto do aluno, não vai dar certo. Meus amigos, deu, tá? Deu e vai continuar dando muito certo, porque a alegria que eu vejo na carinha de vocês, né? É o meu maior presente, tá? E não tem como daqui para frente nada mais dar errado. Depois que a gente chegou aqui, que a gente, né, se uniu, se juntou, eu me comprometi com o que eu precisava, eles se comprometeram com o que eles precisaram, e aí o resultado tá aí, né? Então, quando a gente quer, a gente faz. E a gente faz de onde a gente estiver, né, com aquilo que a gente tem, porque o importante é fazer. Então, é com essa mensagem que eu vou me despedir de vocês, vou me despedir da Emily, né? Então, um beijo para todos vocês. Muito obrigada por terem ficado aqui conosco. Eu vou deixar a live salva para as meninas aí até poder depois mandar para os colegas, né, e etc. E Como se é que você, sai aqui, meu amigo... Oi? Como é que sai aqui, professora? Ah, querida, eu acho que você pode apertar no mesmo lugarzinho que você apertou para entrar. Mas não tá aparecendo nada. Em cima, não? Não. Clica na bem-vinda. câmerazinha de novo. Ou clica no xizinho, talvez. Ah, eu acho que é o X, então. Tá bom, Pode ser tchau, o X. professora. Um beijo. Tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? E até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo. Continuem aqui no Instagram, que nós vamos ter muitas novidades. Se inscrevam lá no meu canal do YouTube, Professora Ana Paula Lucas. E a gente vai se vendo aqui, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.